Pois é, o que a gente tem pontuando aqui, como é que se desenha esse segundo turno agora aqui em Goiânia? Quem apoia quem, né? Olhares muito atentos para os eleitores de Adriana Costa do PT. E a gente tem uma reportagem preparada para você sobre isso. Vamos rodar. Derrotada em terceiro lugar na disputa pela Prefeitura de Goiânia, a candidata do PT, Adriana Arcosse, disse que a expectativa era seguir para o segundo turno e agradeceu pelos votos que recebeu. A gente aguardava um resultado positivo de ir para o segundo turno, trabalhamos para isso, mas estou muito grata pelos votos que tivemos, pela confiança das pessoas e a luta continua. Sobre apoio aos candidatos do segundo turno, Arcosse disse que a equipe vai decidir o quanto antes. Nós vamos conversar sobre isso hoje ainda, nós somos muito unidos, muito amigos, mas é claro, é preciso um protocolo de discussão, do que vai ser feito, mas certamente vamos encontrar o caminho aí para participar desse processo. O candidato Matheus Ribeiro, do PSDB, reconheceu a derrota em primeiro turno na eleição para a Prefeitura de Goiânia e se orgulhou da trajetória. O sentimento é de dever cumprido, porque apresentamos uma campanha limpa, propositiva, uma campanha transparente, que mostrou aquilo que eu conheci enquanto jornalista. A profunda necessidade que Goiânia tem de mudar o jeito de ser governada, o jeito de fazer política. Ao ser questionado se poderia apoiar alguém no segundo turno, ele reiterou que o assunto será discutido com o partido. Olha, isso depende ainda de muitos fatores. O primeiro deles é o interesse dos candidatos que estão no segundo turno. Nós temos ideias no nosso plano de governo que foram muito bem estruturadas, que foram muito bem pensadas. Portanto, agora espero que os candidatos que estão no segundo turno que se interessem aí pelas propostas apresentadas por outros candidatos, e eu acho que faz parte do interesse deles essa busca de apoios. Em nota, o prefeito Rogério Cruz afirmou que o resultado do primeiro turno das eleições municipais não afeta na continuidade das entregas previstas até o final do seu mandato. Sobre um possível apoio a um dos candidatos que avançaram para o segundo turno, o prefeito disse que a decisão será discutida com sua equipe. Pois é, a gente comentou também sobre o candidato Vanderlan. Ele emitiu uma nota e disse que nesse 6 de outubro o povo de Goiânia fez a sua escolha de forma livre e democrática e que respeita plenamente o resultado, agradece a todos os eleitores que confiaram em sua candidatura. Vanderlan informou ainda que nos próximos dias vai se reunir com o PSD para deliberar sobre a posição do partido no segundo turno. E aí eu quero devolver para você, Rafael, com essa questão também em relação ao Matheus, né, que a gente mostrou ali a fala dele de ontem. A gente pode dizer que foi a segunda surpresa, além da ida do Fred para o segundo turno, essa votação do Matheus que passou o candidato Vanderlan, senador da República, né? O Matheus teve uma votação até mais expressiva. O que vocês acreditam que aconteceu? E aí eu passo para o Jefferson Azevedo. Qual que é a sua avaliação sobre o desempenho do candidato do PSDB, Matheus Ribeiro, que acabou, inclusive, ficando na 4ª colocação? E, na sua opinião, Jefferson, quem é o maior perdedor dessas eleições para prefeito em Goiânia? Vanderlan Cardoso ou Rogério Cruz? Eu acho que o desempenho do Matheus foi um desempenho excelente. Assim, o Matheus, inclusive, se a gente fosse pensar quem ganhasse debate, ganhava eleição, acho que o Matheus deveria ser prefeito de Goiânia, porque eu acho que ele foi o que teve melhor desempenho nos debates. Eu acho que ele teve mais... As respostas foram mais assertivas, foram mais propositivas, inclusive, nos debates. Eu acho que se debate garantisse eleição, o Matheus seria o prefeito hoje de Goiânia, porque, de fato, o desempenho dele foi bom. Então, o crescimento dele era um crescimento esperado nessa perspectiva. Acho que o maior perdedor foi, de fato, o Rogério, porque o cara que estava com a gestão na mão, ficar quase em último, né? Assim, eu acho que isso, de fato, é um desempenho pífio. O Rogério Cruz, eu tinha comentado isso em outra rádio já, Rafael. Acho que ele foi mais traído do ponto de vista da construção da prefeitura. Acho que os vereadores, todos os vereadores praticamente tinham um cargo, tinham espaço na prefeitura, e os vereadores simplesmente abandonaram ele. Os vereadores, quando abriu o pleito eleitoral, abandonaram o prefeito e cada um foi fazer campanha para o seu candidato em específico, e o Rogério Cruz foi abandonado. Viram que a barca estava afundando, Jefferson? Então, mas eu acho que eles ajudaram a barca a afundar. Acabou a eleição, né? A Ludmila Rosa falou isso uma vez num debate. A Ludmila falou assim, ó,
que tinha um monte de vereador tinha um monte de prefeito em cada secretaria fazia o que queria. Inclusive, muitos desses secretários viraram candidatos depois e cada um fazia o que queria e agia como se não houvesse uma prefeitura, houvesse várias prefeituras separadas em Goiânia. Então, cada um agia do jeito que queria, os vereadores agiam da forma como queria também, e todo mundo colocando a faca no pescoço do Rogério. E o Rogério cedeu a esse tipo de pressão e depois, quando chegou o momento eleitoral, ele foi abandonado por todos os secretários, que inclusive faziam parte da gestão, por todos os vereadores, que também faziam parte da gestão. Tinha vereador com 400 cargos na prefeitura, Rafael. E assim, ele foi abandonado por todo mundo. Então, ele ficou sozinho e automaticamente, por ficar sozinho, ele lançou assim. Então, você via vereador com 2, 3 secretarias que quando soltou o pleito eleitoral, foi apoiar o Mabel. O próprio partido dele virou as costas para ele e não deixou ele ser candidato e foi apoiar o Mabel. Então, assim, isso do ponto de vista eleitoral, isso é um absurdo. Onde você já se viu isso, assim, desse tempo que você discute política, quando você já viu uma prefeitura, o pessoal ter cargo dentro da gestão, abandonar toda a prefeitura e o próprio partido do prefeito não deixar que o prefeito fosse candidato. Lá em Aparecida, fizeram isso com o Vilmarzinho. O Vilmarzinho saiu da barca e foi apoiar, inclusive, o candidato da oposição, que é o Alcides. Aqui em Goiânia, não. Os partidos saíram, a Câmara saiu e todo mundo. Então, acho que nesse sentido, o Rogério foi o maior perdedor desse processo eleitoral como um todo. Porque ele, com a máquina na mão, ele deveria, pelo menos, indicar segundo ou terceiro ali. Tudo mais, mas não, ele conseguiu diminuir a rejeição dele. A rejeição dele era muito alta, ele conseguiu diminuir a rejeição, mas mesmo assim não logrou êxito em chegar ao segundo turno e ficou entre os últimos candidatos, né? Isso é muito vergonhoso do ponto de vista para quem está na administração, né? E o que será do futuro político de Rogério Cruz, na sua visão, José? Complicado, né? Veja bem, eu concordo com o professor Jefferson, veja bem o que aconteceu. O MDB acabou fazendo 8 vereadores em Goiânia, ou seja, para quem teve um candidato a prefeito que ficou em penúltimo lugar, ganhando apenas o professor Pantaleão, ou seja, na verdade houve uma traição grande, porque esses vereadores, se tivesse apostado mais na questão Rogério Cruz, poderia ter modificado menos um pouquinho com relação às eleições. Fazer 8 vereadores não é fácil, mas houve essa questão dos 8 vereadores, talvez também essa questão dos 8 vereadores, pela mão aí do vice-governador, o Daniel Vilela, né, que conseguiu também trazer essas pessoas para que pudesse estar apoiando aí o Sandro Mabel. Então, teve tudo isso nas eleições aqui de Goiânia. Com relação ao futuro do Rogério Cruz, é meio complicado, porque pela votação pífia que ele teve, ele dificilmente consegue uma cadeira, por exemplo, para deputado estadual nas próximas eleições. A mulher dele não conseguiu, né? Com o apoio dele, ele aqui na prefeitura. Com o apoio dele, ele com o arrojo total da campanha, não estava tão mal naquela época, 2 anos atrás, e mesmo assim não conseguiu. Então, fica temerário aí essa questão até de disputar uma cadeira para deputado estadual nas próximas eleições, né? É realmente uma incógnita essa questão aí do segmento político do Rogério Cruz. Só registrar algumas participações aqui no nosso canal da TBC no YouTube. O internauta Caverna disse que o Matheus Ribeiro fez uma campanha de respeito. Na visão dele, o PSDB é centro-esquerda. Ele ainda fala que a maior perdedora foi a Adriana Corse. Segundo ele, arrebentou o PT em Goiás. O Igor Veloso está falando assim que, graças a Deus, que aqui em Goiânia ambos candidatos são bem-vindos, pois o povo goiano tem um código de honra que é refletido nos seus candidatos. Parabéns, Goiânia, só candidatos sérios, na visão do Igor Veloso. O Wilson Pereira está criticando o MDB aqui, falou que o MDB está virando partido de aluguel. E tem também participação do Calixto aqui, desejando um bom dia a todos. Deixa eu só falar um negócio aqui, professor, sobre a Adriana Costa. Veja bem, a Adriana Costa, eu acho que ela foi traída 2 vezes. Foi traída pelo presidente Lula, né, que não deu realmente as cartas em Goiânia, não veio nem no lançamento da campanha dela, e foi traído também pela militância do PT de Goiânia. Gente, o PT de Goiânia tinha uma cisma com a Adriana Costa, vocês não imaginam tanto. Teve realmente isso também, não sei se o professor Jefferson concorda com essa situação, mas teria que ter um arrojo do presidente e ter um arrojo também da militância do PT. A militância do PT não fez aquele trabalho que sempre fez. Com o próprio Darcy Costa, que era o pai da Adriana Costa, na época, né, que o PT estava muito forte em Goiânia, então nem isso fez. Então, eu não sei se é porque o PT enfraqueceu muito em Goiânia, ele era muito forte em Goiânia, ou porque realmente houve uma má vontade da militância aqui em Goiânia, viu, professor? Eu não sei se também a gente pode colocar isso, né? Eu acho que o Lula não veio para a campanha da Adriana, acho que mais porque a Adriana não quis também, sabe?
Eu acho que teve uma movimentação nessa perspectiva. E eu estou sendo bem sincero aqui. Eu estou sendo bem honesto contigo. Eu não sou militante petista, não estou com problema nenhum contar isso, não. Acho que a Adriana, propriamente, não quis que entrasse, o PT viesse, porque o Lula teve 200 mil votos em Goiânia na época de 2022, o Bolsonaro teve quase 400, então, assim, de fato, perdão, eu acho que o Bolsonaro teve muito mais votos e, de fato, talvez juntar o Lula não seria significativo para isso. Eu acho que ela contava que já teria os votos do Lula e tinha que adentrar nessa outra massa que votou no Bolsonaro. Então, talvez ela mesma que não quis que o Lula viesse. E eu não sei dessas conversas de bastidor, Gisele, eu não sei se de fato foi isso que aconteceu. Sobre o ouvinte, eu acho muito engraçado isso. O MDB tá um partido de aluguel. Cara, ouvinte, o MDB nunca saiu de governo nenhum. O MDB, desde 88, a gente teve a Constituinte, desde 88, o MDB esteve em todas as gestões do governo federal. Então, assim, era Sarney, era FHC, era Lula, era Dilma, era Temer, era Bolsonaro, o MDB teve presente, o MDB nunca saiu disso. Então, assim, o MDB sempre teve nisso, e o MDB sempre vai estar. O MDB é o centrão clássico, então, assim, ele vai estar em todas as gestões. Pode ser Rogério Cruz, pode ser Fred, pode ser Mabel, podia ser Adriana, foi a gestão anterior, ele vai estar em todas as gestões. É o partido com maior quantidade de cargos. Quando o Rogério Cruz ganhou a eleição, que o Daniel Vilela falou, eu vou sair da gestão, eu não devia nem ter saído, porque ele não era prefeito, ele não era vereador, ele estava fazendo o que na gestão? Ele falou, eu vou sair, puxou uma parte do MDB de secretariado, o MDB, que era vereador, continuou na gestão Rogério Cruz. Então, assim, o MDB sempre vai estar em todas as gestões. As pessoas falam mal do Centrão, mas as pessoas votam no MDB. Inclusive, foi o partido que teve maior bancada. As pessoas votam e vão continuar votando. Assim, não sei se felizmente ou infelizmente, mas vão continuar votando, sempre teve lá. E achar que o PSDB é centro-esquerda, eu acho que é um pouco equivocado da avaliação política, né? O PSDB é centro-direita, é um partido que sempre esteve ligado à centro-direita brasileira, é um partido ligado à social-democracia, então, assim, é um partido que discute, do ponto de vista eleitoral e democrático, pautas de centro-direita. Ele não vai ficar nessa discussão de costumes, até porque não importa isso. Tem muitas pessoas que estão no PSDB que são completamente liberais, acho muito tranquilo isso, inclusive. Eu discordo do ponto de vista político, mas faz parte do processo democrático. Você observa o governador do Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul não entra na pauta de costume propriamente, mas em 2018 esteve junto com o Bolsonaro. É um partido de centro-direita. O próprio FHC, que disputava com o PT durante os anos 90 e tudo mais, agora em 2022, apoiou o presidente Lula por causa da discussão no campo democrático. Eu acho que havia um entendimento da derrota do Bolsonaro como uma perspectiva, inclusive, de salvaguardar o processo democrático, que é o debate que eu faço. É o debate que eu faço, sim. Em 2022, poderia ser qualquer um contra o Bolsonaro, que eu votarei nesse qualquer um, porque era a perspectiva de salvaguardar o campo democrático. O Bolsonaro não disputa a eleição dentro do campo democrático. Como o próprio Pablo Marçal, em São Paulo, não estava fazendo isso. Eu acho que é um absurdo do ponto de vista eleitoral, Rafael, você falsificar um atestado, sabe? Tipo assim, você falsificar um atestado, Vamos falar disso daqui a pouquinho. Isso não é disputa democrática, isso você saiu do campo democrático. Uma coisa é eu falar que o Rafael não tem propósito, o Rafael não pensa a cidade e tudo mais, outra coisa é eu falsificar um atestado para falar que o Rafael imputar a ele uma atitude que ele não tem. Isso é outra coisa, a gente saiu, inclusive, de qualquer disputa democrática.